Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Julieta Yoshimura e vou falar de uma técnica que trabalha com a energia do universo, ajudando a curar dores físicas e emocionais. E o tema de hoje é meditação em Reiki e a relação com a ansiedade e a depressão. A nossa mente é uma máquina, mas ela é uma máquina sem manual de instruções e com botões muito complexos, muito difíceis da gente entender. Entender como a mente humana pode nos levar a caminhos que conduzam a um maior estresse, uma maior felicidade, paz e compaixão. Na verdade, é que essa tal de meditação está muito em voga, mas ela é realmente eficaz, porque ela lida com algo que todo ser humano precisa, a utilização da própria mente. Nós entendemos o universo através dos nossos 5 sentidos, mas a mente é uma só. E se a gente está acostumado a lidar com esses 5 sentidos, entendendo que o que vem deles não necessariamente perfeitos, a gente aprende a usar óculos e fala: a minha miopia me impedia de ver corretamente. Às vezes, a audição a gente acha que ouviu errado. Mas a mente, que é uma só, se torna ainda mais importante do que os 5 sentidos que a alimentam. Para a gente se relacionar com o mundo e para a gente entender como esse tal de mundo funciona, não sei se você já percebeu, mas toda a sua experiência de vida, ela é derivada da sua relação com a sua mente. Nada que aconteça fora importa para você ou afeta você, a não ser que de alguma maneira chegue e entre na sua consciência. E assim, a mente da gente não é só um lugar onde nós pensamos, temos ideias, armazenamos informações, guardamos personalidade, lembramos das nossas memórias. A mente é um filtro indispensável que faz a gente filtrar o mundo e tudo o que acontece passa por esse filtro antes de chegar na gente. Às vezes é muito difícil mudar o mundo como ele é, mas você pode mudar a sua mente e talvez a partir dela, de uma posição diferente, você consegue mudar o mundo. A gente vive numa época muito diferente da humanidade. Uma época como nunca houve antes, e essa busca da meditação ocorre por um motivo muito específico. A mente é uma máquina. Se você aperta os botões, ela tem traumas. Se você aperta outros botões, ela não consegue resolver assuntos. De cada um de nós tem coisas que nós passamos e desde lá de trás criaram um nó na nossa cabeça, no nosso tempo, essas dores, certos anseios, certas alegrias, e a mente tenta como ela pode fazer tudo funcionar para a gente buscar essa felicidade, para nós termos paz. Mas a mente, coitada, eu não sei se você já percebeu, ela anda em modo automático o tempo todo. E esse modo automático da mente não é utilizado. A mente é uma máquina, mas ela precisa, como o computador, que você dê para ela as ordens certas. A mente, na maioria das pessoas, é um caos cheio de possibilidades, de ideias não acabadas, de medos nunca analisados, de tristezas nunca vistas de perto e, portanto, nunca resolvidos. E aí, o que nós fazemos? Levanta, sacode a poeira e segue adiante? Esse é um método, e talvez pelos nossos antepassados isso tenha funcionado muito bem. Mas vocês já perceberam qual é a intensidade deste momento? Vocês já perceberam como tudo mudou e a gente precisa agora lidar com uma quantidade de impulsos que mudem a cada segundo, que são muito mais intensos e muito mais numerosos do que os nossos antepassados? Você já leu mais palavras, viu mais imagens e conversou com mais pessoas do que seu bisavô, da sua bisavó.
é a natureza desse novo tempo. Mas a nossa configuração neurológica cerebral não mudou. E aí o foco da consciência, que é a chamada de atenção. É o que o meditador mais estuda, porque a atenção é por onde flui aquilo que você vai fazer. A atenção é o que você tem de mais precioso para dar para alguém. Se você quer expressar amor, mas não presta atenção na pessoa, o amor não flui. Se você tem uma tarefa para realizar e não põe atenção à tarefa, não vai para frente. Se você precisa resolver um problema matemático e a sua atenção está em outro lugar, você não vai conseguir colocar a totalidade do seu intelecto ali. É através da atenção que você interage com o mundo e muda aquilo que está na sua frente. Mas essa atenção também é algo que todo mundo quer de você hoje em dia. As mídias sociais, os sites de compras. Atenção é aquilo que você dá no seu trabalho, quando você recebe o seu salário. É através da atenção que você clica no botão e compra alguma coisa. Todo mundo quer a sua atenção. E isso está ficando insuportável para todos os seres humanos. Em uma cidade como Tóquio, olha a quantidade de anúncios pedindo desesperadamente a sua atenção. Compre, veja, vista, seja, e seja não de uma maneira interna, profunda e integrada, mas seja no temporário, seja na aparência, seja no superficial, e a atenção, quando colocada nisso, ela sente algo breve, rápido e um prazer que vai embora muito rapidamente. E você precisa de um estímulo seguinte, e o seguinte, e o seguinte. Essa hipersimulação da nossa atenção, esse tempo de diminutivo da nossa atenção hoje em dia, foi causando cada vez mais ansiedade, porque ela impede o aprofundamento e ela vai causando em nós uma sensação de que a gente não está dando conta, porque nenhum pensamento é completado. Nenhuma tarefa realmente nos dá prazer de concluída, e nem mesmo um olhar de amizade, um abraço de carinho, um momento de relaxamento são levados completamente a termo. Eles espalham antes da hora, porque a gente tem que fazer algo e a nossa atenção foi requisitada. Essa epidemia de ansiedade, de atenção interrompida e fragmentada, foi pesquisada pelas maiores universidades do mundo em busca de uma solução. Universidades dos Estados Unidos, do Japão, descobriram que aqueles monges que há mais de 34 mil anos meditam, estudam a mente, tinham uma solução pronta. Eles descobriram que, embora tudo tenha mudado na humanidade, em termos de tecnologia externa, tecnologia de mudar as coisas aqui no mundo concreto, tudo mudou nos últimos 3.000 anos. Mas as tecnologias da mente, de como lidar com a sua mente, a humanidade ainda tem os mesmos neurônios, as mesmas sinapses, o equipamento não mudou muito, não. Os mesmos pulmões e assim o que foi descoberto há 3.000 anos para lidar com a nossa mente ainda é válido. E aí, os cientistas começaram a pesquisar. Será que é isso mesmo? Eles descobriram que meditação diminui a depressão, que era algo muito mais comumente tratado com remédios. E aí, eles começaram a tratar de maneira associada, remédio e meditação. Eles descobriram que a meditação muda o seu sistema imunológico, diminuindo a sensação de que você está sendo sempre atacado e fazendo com que o seu corpo relaxe e possa atacar apenas o que realmente era uma ameaça. Eles descobriram que aquilo que os monges faziam de parar, sentar, respirar, aumentava a compaixão e assim diminuía a inflamação das suas células. Aquilo que você faz com a mente parece apenas simbólico,
Mas se você se lembrar que é essa mente que dá ordens para todo o seu corpo, que é essa mente que dá ordens para o seu inconsciente, para as suas emoções, e que, em última instância, a interface entre você e o mundo é a mente, o que vai definir se você será feliz ou não. O que vai definir se aquilo que você tem de mais belo, que a gente chama de alma, seu princípio maior, vai se expressar no mundo ou vai ficar encolhido. É a mente. Esses cientistas muito interessados descobriram que a tal da meditação funciona e ela é fácil de fazer. O equipamento dela é muito básico. Você precisa de uma mente e cérebro. É bom que você tenha. Suponho que tenha. E pulmões, qualquer pessoa. Eu levo o equipamento de meditação comigo para onde quer que eu viaje, porque é só o cérebro e os pulmões. E assim, trabalhando dentro da gente, a gente chega no outro nível de estrutura da máquina da mente. Quando ela entra no medo, ansioso, desesperado, a gente sabe que o medo, a ansiedade, é quando a mente fugiu para o futuro e não consegue voltar. Ela só pensa em coisas do futuro. A depressão é quando a mente fugiu para o passado e não consegue retornar para o presente. Para criar uma vida nova, diferenciada no presente. E aí, através de meditar, você vai trabalhando essa máquina não mais no piloto automático, mas de uma maneira que entenda que nem sempre ela te dá posições corretas e que ela precisa de você, da consciência e da sua atenção para ela te dar resultados melhores. A meditação. Então, será que é uma solução para tudo? E a resposta é não. Claro que não é para tudo. Mas a meditação tem a capacidade de alterar você para que você lide melhor com tudo. Há mais de 400 anos, a rainha da Inglaterra, se chama Elizabeth I, tem uma frase que é atribuída a ela. A gente não sabe se é verdade. Ela dizia que as pessoas precisavam tomar um banho, que não era um costume muito costumeiro naquela época. E ela dizia: quando você toma banho, você se limpa e muitos dos seus incômodos vão embora. Essas coceiras, algumas das suas sensações ruins. E ela dava exemplo dizendo o seguinte: eu, Rainha Elizabeth I, tomo banho pelo menos uma vez por ano, mesmo quando não preciso. E essa frase se tornou tão absurda. Como assim? Ela toma banho uma vez por ano, mesmo que não precise? Ela é absurda, porque nós vivemos no tempo que nós vivemos, onde você toma banho todo dia, quase todo dia. Já foi descoberto que existem germes, micro-organismos que causam doenças, que causam coceira, incômodo, pode causar odor desagradável se você não tomar o seu banho. E aí? Perceba, o banho não era uma coisa que todos os seres humanos tinham como regra. Foi sendo incorporado porque descobriu-se os benefícios. E a meditação não é diferente. A rainha Elizabeth disse: tomo banho pelo menos uma vez por ano, e eu sei de hoje pessoas que dizem: eu medito às vezes, uma vez a cada 6 meses. Talvez, para a gente criar um mundo melhor, que a gente quer criar, precisamos de uma transformação radical. Porque temos que lembrar que se não tivermos organizado internamente, eu não vou conseguir criar esse mundo que cada um de nós quer. E aí, a meditação é como um banho para a mente. Ela tira fragmentos de ideias inacabados. Ela joga fora as coisas que não são nossas, assim como você pode se encher de poeira numa caminhada. Ao conversar com as pessoas, você se enche de ideias, talvez negativas. Algo que alguém disse a você não é bom e aquilo fica em você grudado, assim como o banho. Tirar essas partículas,
a meditação. Tirar esses fragmentos de opiniões alheias que não são suas. E aí você vai se organizando e tudo se torna mais fácil. Os tais dos monges, na verdade, e as pessoas acham que esses monges que investigam a mente, que meditam, que buscam essa parte interna, eles são esse povo, assim, de cabeça raspada, de vestes esquisitas e engraçadas. A humanidade costuma confundir método e a meta. O método são roupas simples. É raspar a cabeça para diminuir a vaidade de pentear um cabelo. Mas a meta é você ser monge na consciência, não hoje nos votos. Isso, cada pessoa pode ser monge. É quem alcança um estado de monos, uno, onde você sente que você está integrado. Seu medo e sua coragem estão equilibrados. Uno, quando o outro é parte de você e você é parte do outro, através da compaixão. Quando o planeta Terra parte de você e é você a parte do planeta. Uno. Ser monge é um estado de consciência e cada um de nós pode alcançar com a meditação, mas também com autoconhecimento, com amor, por uma harmonia que precisa ser exigida. Porque para a gente criar esse mundo novo, precisamos estar na melhor versão de nós mesmos. E é sempre para você realmente conseguir criar esse mundo melhor, é preciso sempre uma tríade. Eu melhor, trabalhando dentro de mim, minhas incoerências, as minhas hipocrisias, os meus medos. Eu melhor. Eu medito, eu me organizo e eu melhor. A minha primeira parte da tríade. A segunda, vida melhor. Porque se eu tiver melhor, mas se a minha vida tiver um caos, como que eu vou conseguir contribuir para o mundo? Se a minha casa, minha família, minhas escolhas, meu trabalho são um caos. Então, eu estando melhor, eu preciso exigir criar uma vida melhor. E aí sim, só então eu vou poder criar um mundo melhor. Porque se eu tentar criar um mundo melhor sem eu estar melhor, isso não se sustenta. Se eu for melhor, eu deixar o mundo para lá é egoísmo. E se a minha vida estiver melhor, mas o mundo estiver mal e eu estiver mal, eu vou ter uma felicidade vazia, louca e falsa. Eu melhor, crio uma vida melhor e assim eu crio um mundo melhor. Simples, começa dentro da gente. Só que o que há dentro da gente reverbera, acontece, impacta e transforma o mundo. Em 1990, o cientista Carl Sagan, um astrônomo físico, ele pediu que a sonda Voyager, que tinha sido enviada da Terra para longe, indo para fora do sistema solar, ela parasse e olhasse para trás. E aí ela viu esse planeta azulzinho que a gente conhece. Ela viu a Terra e tudo que já aconteceu, tudo, toda a história, todas as guerras, tudo que já aconteceu naquele cantinho azul, um grãozinho de poeira no universo. Aquele planetinha que é o único que a gente tem. E para a gente cuidar desse planeta, e para esse planeta, será que ele pode ser com essa natureza extraordinária, com a qual a gente não precisa mais brigar? Nenhum de nós vai ser comido por um tigre. Não precisa de ansiedade. Nenhum de nós vai passar fome. Se a humanidade se organizar corretamente, porque a gente já tem uma capacidade de produção intensa, o que falta para vivermos muito bem nessa terra? Que a gente, dentro de nós, encontre essa paz e essa coerência para criarmos uma vida melhor, para cuidar melhor desse mundo que a gente ama. A depressão está entre as 5 primeiras causas de sofrimento no mundo, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. Pode iniciar na infância ou
ou entre 17 e 30 anos de idade. No início, pode até passar despercebida, mas como é considerada uma doença cíclica, ela vem e vai. Com o passar do tempo, se não for tratada, ela não irá mais embora. Já a ansiedade é considerada pela psiquiatria um distúrbio que pode levar à depressão. E, na verdade, esses distúrbios estão interligados. As sensações são de inquietação, aceleramento das ações, preocupação excessivas com o futuro de uma forma generalizada, autoexigência e excesso de expectativas. Para você compreender melhor o que está sentindo, vamos entender os sintomas físicos, emocionais e comportamentais da depressão e ansiedade. Ansiedade, características comportamentais. São pessoas controladoras ou até tiranas, exigentes consigo mesmo e com o mundo, querem sempre mais e melhor, impõem seus desejos e ideias, procuram por aprovação dos outros, possuem tendência a preocupar suas mentes com diversas questões ao mesmo tempo. Possuem ausência de auto-amor, eterna procura do amor próprio no outro. Eu preciso ser o que o outro deseja para ser amado. Não tem tempo para si mesmos, perfeccionistas e agitados. Ansiedade, sintomas físicos e emocionais. Causa uma sensação de falta de descanso, dá uns brancos na mente, irritabilidade, dores musculares, distúrbios do sono, distúrbios alimentares, falta de ar, taquicardia e sudorese. A depressão, as características comportamentais. Elas insistem em dar conta daquilo que está além das suas capacidades. Um esgotamento causado pela sobrecarga gerada pela autoexigência e a pressão interna. São orgulhosos, não admitem internamente que não conseguem, não aceitam as suas incapacidades. Têm uma baixa autoestima com origem na ausência de auto-amor. Os sintomas físicos e emocionais da depressão. Tem humor triste ou irritado constante, ausência de desejo em fazer algo, falta de esperança e fé no futuro, insônia ou muito sono, falta de apetite, desânimo, pensamentos suicidas, ideia de incapacidade, isolamento, sensação de vazio, pensamentos negativos que invadem a mente. E o que causa ansiedade e depressão? Existem diversas causas da ansiedade e depressão. Algumas das mais comuns: distúrbios neurotransmissores e neuroquímicos são um dos fatores que desencadeiam essas doenças, causando queda nos níveis de serotonina, dopamina ou noradrenalina, substâncias produzidas pelo corpo físico que desempenham funções importantes no controle do sono, da dor e do humor. Por exemplo, a baixa produção de algumas dessas substâncias provocam alterações nas outras também. Outra causa listada pela medicina é a predisposição genética, ou seja, a pessoa herda um traço genético da doença que pode aparecer em algum momento da sua vida. A ansiedade e depressão podem ainda ocorrer em função das situações traumáticas, medos, desgastes emocionais, insatisfações, entre outros. Muitos perguntam: é preciso acreditar no Reiki para obter resultados com o tratamento? Definitivamente não. Você pode duvidar, rejeitar ou até negar. A energia Reiki independe de crença. Ela simplesmente é. O Reiki Usui é baseado no poder da energia do universo e, através dessa luz, o corpo adquire saúde, aumenta a felicidade na vida
e a paz na mente. A energia Ki, ou energia universal, utilizada nas aplicações de Reiki, na metodologia original praticada pelo mestre Usui, baseava-se nos pontos meridianos da acupuntura. Mesmo com a referência dos meridianos, o mestre Usui costumava ensinar as posições de mãos como algo intuitivo, despertando a sensibilidade para a energia, sentindo, onde o corpo do cliente chamava para curar. No tratamento complementar com o Reiki para ansiedade e depressão, o terapeuta utiliza sua percepção energética, através de suas mãos, para localizar os pontos que estão bloqueados pela má circulação da energia vital do cliente. Faz-se o desbloqueio com uma leve pressão nos locais, para então limpar e reequilibrar os chakras, vórtices de energia ou centros de força situados no campo energético. Os chakras estão conectados ao corpo físico por finíssimos filamentos ou canais que lembram artérias, chamadas de nadis. Eles absorvem o reiki e redistribuem essa energia por meio das nadis aos órgãos do corpo localizados em suas proximidades. São 7 os chakras principais: básico, esplênico, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e o coronário. Os bloqueios no fluxo de energia vital levam ao acúmulo de toxinas nos órgãos, provocando alterações químicas no organismo e, consequentemente, modificam as células saudáveis, estabelecendo-se os distúrbios. O mau funcionamento do chakra básico, localizado na base da coluna, o cóccix, prejudica o desempenho de todos os outros que estão acima, gerando desequilíbrio em várias partes do corpo físico e campo emocional. Os sintomas da ansiedade e da depressão têm origem nos desequilíbrios dos seguintes chakras: básico, que apresenta uma dificuldade para dormir, tristeza, vitimismo, baixa autoestima, necessidade de reconhecimento e aprovação. O plexo solar dá uma fadiga mental, proporciona pensamentos negativos, incerteza, preocupação excessiva, desejo de controlar tudo e todos. O cardíaco dá uma ausência de auto-amor, apego demasiado a outra pessoa, carência afetiva, dependência, sensação de vazio, tristeza. Laríngeo proporciona dificuldade em falar o que está sentindo, dá problemas com sono, formas negativas de pensamento. O coronário, a falta de fé, pensamentos suicidas, esgotamento, desorientação. A terapia com Reiki Usui proporciona limpeza, reenergização e fluidez da energia vital em todo o corpo, restabelecendo a saúde física, mental e emocional. Em uma sessão de Reiki para ansiedade e depressão, trabalhamos a fundo esses chakras para que possam ser limpos e reequilibrados. O cliente vai sentir seus efeitos logo na primeira sessão do poder do reequilíbrio do Reiki e vai sair fortalecido para seguir com a terapêutica até o momento em que atingir a cura dos seus males. E aproveito para lembrar que o Reiki Usui não substitui o tratamento da medicina convencional, pois é primordial termos sempre em mente que o ser humano é constituído por corpo, mente e espírito e necessita que a cura aconteça em todas as áreas em que a doença atua ou que foram afetadas por ela. Um sistema natural que se baseia na harmonia das energias que fazem parte do ser humano e do meio que o cerca. Esse pode ser uma das maneiras utilizadas para explicar o que é Reiki. Essa que é uma técnica antiga que vem se popularizando no Ocidente já há alguns anos, onde procura restaurar o estado de harmonia energética de um indivíduo com o objetivo de cura. E a meditação está intimamente ligada a esse processo.
Saiba mais sobre o Reiki e a meditação. A meditação é muito mais do que uma técnica com objetivos similares ao do Reiki. Ela é uma parte fundamental dessa técnica e é preciso entender bem como as duas funcionam para utilizar a sua combinação de maneira efetiva. A antiga técnica de cura japonesa, que leva esse nome de Reiki, envolveu um mestre de Reiki ou um praticante que coloca suas mãos em diferentes partes de seu corpo. Através desse posicionamento, ele inicia um processo de emanação energética, onde procura infundir nessas partes a energia que ele está emanando, conhecida como a energia da força vital, a qual flui livremente através do mestre e em seu ser. Um ponto muito importante aqui é para que utilizar a sua própria energia em processos de cura em outras pessoas. Esse mestre de Reiki deve ser capaz de sintonizar a sua própria energia da força vital com a energia do paciente em questão. Quanto mais graduado for o praticante ou o mestre de Reiki, mais altos serão os níveis de energia da força vital que ele possui e, por consequência, maior é o seu poder de manipulação e cura. Nos praticantes de níveis mais básicos, a interpretação deve ser que quanto mais altos forem seus níveis de energia da força vital, mais energético, feliz e vivo poderá se sentir. E quanto mais baixo, maiores também serão suas chances de adoecer. Nas pessoas que estão submetidas à cura através de um mestre, a energia do mestre é diretamente proporcional aos níveis que ele poderá melhorar de seu paciente. Os praticantes que promovem a cura nos outros também possuem um limite de atuação em outras pessoas, já que se houver esforço excessivo, os seus níveis de energia vão ficar muito baixos, tornando-os mais suscetíveis a doenças, estresse e desgaste. As pessoas podem aprender a usar o Reiki não apenas através de um treinamento tradicional de estudo literário, mas também por terem a capacidade de usá-lo de acordo com o que é passado para eles pelo professor durante uma aula de Reiki. A transmissão de habilidades é conhecida como sintonização, e aqueles que passaram pelo processo podem usar Reiki em terceiros, bem como em si mesmos, sempre com o objetivo geral de melhorar a saúde, o bem-estar e promover a cura. A meditação Gachô é uma das primeiras técnicas do Reiki. É o que nos permite esvaziar a mente e fazer vibrar os 5 princípios que nos levam à elevação da consciência. Essa meditação pode ser realizada no tempo que o praticante achar conveniente. No entanto, 20, 30 minutos será ideal para encontrar sua paz de espírito e renovação. Para que mais facilmente possam praticar a meditação, experimentem esvaziar por completo a mente. Parece ser algo difícil de alcançar, mas com a prática constante e o desapego, vai se tornar possível. Visualizem o interior da cabeça como sendo uma sala. Esvaziem a sala por completo. Pintem as paredes de branco, o chão e o teto de branco. Verifiquem se está tudo vazio e permaneçam nesse vazio usando esta técnica. Facilmente perceberão a sua intuição, assim como darão maior tranquilidade à mente, fazendo com que não haja um fluxo tão grande de pensamentos. Como fazer a meditação Gachô? Você senta-se confortavelmente, com os pés bem assentados no chão, para que a energia flua. As costas direitas, queixo ligeiramente inclinado para baixo e coloque as mãos em posição Gachô, encostadas ao seu chakra cardíaco.
Concentre a atenção no ponto onde os dois dedos médios se encontram. Mantenha-se no aqui e agora. Respire suavemente, fazendo uma respiração completa. Se a sua mente lhe transmitir pensamentos, não vá atrás deles, não os siga. Deixe eles saírem e volte a concentrar-se no ponto onde os dois dedos médios se encontram. Recite os 5 princípios, fazendo-os vibrar do interior para o exterior, pausadamente. Só por hoje, me mantenho calma. Só por hoje, sem preocupações. Só por hoje, trabalho com muito amor. Só por hoje, sou gentil com todas as pessoas. Só por hoje, sou muito grata. E deixe-se estar nesse vazio, apenas preenchido pela vibração dos 5 princípios. Quando você quiser, abra os olhos e traga essa vibração para o seu dia. Você pode praticar a meditação Gachô sempre que queira, para alívio do excesso de pensamentos, perturbação emocional ou dores de cabeça. Tente compreender a causa do seu problema e não apenas o sintoma. Com o vazio e a vibração dos 5 princípios, compreendemos com maior lucidez o que possa ser uma questão. Os bons resultados atingem-se com muita prática. Então, isso tudo começa dentro de você. E lembre, meditação não é mágica, mas você é mágico. Você tem o poder de mudar a sua vida, seu rumo e este mundo. E a meditação, eu recomendo essa ferramenta, porque ela leva a gente para a nossa luz interna, nossa coerência. E é só a partir dela que a gente vai conseguir fazer o que a gente precisa fazer. Os cientistas concordam que meditar é importante, mas mais importante ainda é a contribuição que você pode dar nesse planetinha azul. Por hoje é só. Gratidão. Até breve.